Essa atividade prática tem o objetivo de te ensinar a usar a estrutura de repetição for na linguagem Python. E para isso, vamos desenvolver um algoritmo para trabalhar com o cálculo da média aritmética de um conjunto de notas de um aluno. Esse é um conhecimento de fundamental importância para que você possa avançar os seus conhecimentos sobre estruturas de repetição. Vamos lá! Estou aqui no Visual Studio Code, o nosso ambiente de desenvolvimento na linguagem Python, e se você ainda não sabe como instalar e configurar o Visual Studio Code para programar em Python, clica aqui no card que nós temos um vídeo onde nós te explicamos com detalhes sobre como fazer este procedimento. E nessa aula nós vamos criar um programa para calcular a média aritmética de uma série de N notas digitadas pelo usuário. O programa deve solicitar que o usuário informe a quantidade N de notas que vão ser digitadas, bem como cada uma das N notas. Como saída, como resultado, o programa deve exibir a média aritmética de cada uma das notas digitadas. Considerando o modelo de 3 etapas, esse algoritmo recebe como entrada um valor inteiro N e uma quantidade N de notas, que são as informações digitadas pelo usuário, e exibe como saída a média aritmética dessas notas digitadas. Bom, eu vou começar a escrever o meu programa, vou pular mais uma linha, com o processo de solicitação das notas, que neste algoritmo desempenha um papel de entrada e processamento ao mesmo tempo. Vou começar o processo de entrada com o comando de saída padrão, o comando print. E vou informar para o usuário a seguinte mensagem: digite a quantidade de notas, dois pontos e espaço. Logo em seguida, eu preciso obter do usuário essa quantidade de notas. Eu vou utilizar o comando input. Mas essa quantidade é um valor inteiro, então eu preciso converter essa entrada utilizando o comando int. E eu vou criar a variável n e vou atribuir este valor que foi digitado ao usuário à variável n. Eu vou precisar de mais uma variável, a variável média. Esta variável vai ser responsável por armazenar o valor final do algoritmo. Eu vou inicializá-la com o valor 0.0. Eu atribuí o valor 0.0 porque esta é uma variável decimal. A média é um valor que pode conter casas decimais. Por esse motivo, eu inicializo ela com o valor 0.0 para que o Python interprete ela como uma variável de casas decimais. Eu vou colocar aqui variável com valor decimal. Bom, uma vez que eu obtive os valores de entrada, eu posso partir para a solicitação de cada uma das N notas. E para fazer isso, eu vou utilizar uma estrutura de repetição. Eu vou utilizar o comando for para criar essa estrutura de repetição. Normalmente nós criaríamos da seguinte forma: nós criaríamos uma variável iterador, atribuiríamos o valor 0 a ela, colocaríamos a condição de repetição, que seria enquanto i for menor do que n, e colocaríamos o valor do incremento, e mais. Só que a linguagem Python ela não permite este tipo de construção para a estrutura de repetição for. Nós fazemos isso aqui em Python de uma maneira muito mais simples e muito mais intuitiva, que é a seguinte: nós colocamos a variável i, que é o nosso iterador, a variável que vai assumir todos os valores dentro do intervalo das repetições, e colocamos a palavra in range, com espaço. Colocamos parênteses após o range e colocamos o valor final, que nada mais é do que a variável n. E no final não posso esquecer dos dois pontos. Bom, qual a diferença dessa construção? Qual o seu significado? Basicamente eu estou dizendo que eu vou criar uma variável i que vai começar do valor 0, e isso é implícito, e ela vai ser incrementada até alcançar o valor de n-1. Esta é uma forma muito mais simples na linguagem Python de criar uma estrutura de repetição que repete n vezes, de 0 até n-1. Bom, uma vez que eu defini o comando for, nós vamos partir para o conteúdo do seu corpo. Dentro do corpo do comando for, nós precisamos fazer as solicitações de cada um dos n valores que vão ser digitados. Eu vou começar com o comando de saída padrão, o comando print. E vou exibir a seguinte informação: digite a nota, espaço, e vou concatenar com um número ordinal. O que significa isso? O número que vai representar cada uma das ordens das notas que vão ser digitadas. Por exemplo, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4 e assim sucessivamente. Então, para fazer isso, eu vou concatenar a mensagem com o conteúdo da variável mais uma unidade. Bom, o que isso significa?
Isso é uma correção de índice. Acontece que na primeira repetição, o valor da variável i é igual a 0. Então, a primeira mensagem seria exibida como digite a nota 0. Por esse motivo, eu somo mais uma unidade para fazer essa pequena correção. Outra coisa importante que nós precisamos corrigir é o fato de que um valor inteiro ele não pode ser concatenado na linguagem Python com uma mensagem desta forma. Eu preciso utilizar o comando str para fazer a conversão de i+1 para um valor de texto. E ao final, eu vou somar com 2 pontos e espaço. Logo em seguida, eu preciso obter cada uma das n notas. Eu vou utilizar o comando input. Preciso converter esse input para o tipo float, uma vez que o valor que o usuário vai digitar no teclado tem que ser interpretado como um valor com casas decimais. E vou atribuir esta informação a uma nova variável chamada nota. E uma vez que eu obtive cada uma das notas, eu preciso somar esse valor da nota dentro da variável média. Eu vou escrever o comando média recebe o conteúdo que já existe dentro dela mesma, mais a nota recém-digitada. Bom, o que está acontecendo aqui? A variável média ela tem que acumular a cada repetição cada uma das novas notas que forem digitadas, de maneira que ao final de todas as repetições ela tenha o somatório total de todas as notas digitadas. Vou colocar o comentário acumula cada uma das notas. E ao término de todas as repetições, fora da estrutura de repetição for, eu preciso realizar mais um último procedimento, que é a divisão do somatório das notas, ou seja, o conteúdo da variável média, pelo total de notas que foram digitadas. O cálculo da média ele não consiste apenas no somatório das notas. Eu preciso também dividir este somatório pela quantidade total de notas digitadas. Então, eu vou escrever o comando média recebe o conteúdo já pré-existente na própria variável, dividido pelo total de notas que foram digitadas, que nada mais é do que o conteúdo da própria variável n. Então, neste comando, nós dividimos por n para calcular a média. E uma vez que nós terminamos o processamento do algoritmo, nós podemos partir para o processo de exibição da média. Vou pular algumas linhas e vou escrever o comentário exibição da média, que nada mais é do que a saída do meu algoritmo. Descer mais algumas linhas, vou utilizar o comando de saída padrão e vou exibir a seguinte mensagem para o usuário. Vou começar com um pulo de linha e vou escrever média, 2 pontos e espaço, e vou concatenar com o conteúdo da variável média, convertido para texto, obviamente, utilizando o comando str. E uma vez que nós terminamos o nosso algoritmo, nós podemos executá-lo para verificar se ele realmente funciona da forma que nós estamos imaginando. Vou clicar na opção Run Code, e uma vez que o programa foi executado, eu posso digitar a quantidade de notas. Eu quero digitar 4 notas. Vou colocar o valor 4, vou pressionar Enter, e eu já observo que ele me solicitou a primeira nota. Eu vou colocar o valor 3 para a primeira, vou digitar o valor 4 para a segunda nota, o valor 5 para a terceira e o valor 6 para a quarta e última nota. Lembrando que para estes valores de notas que eu digitei, eu espero como resultado uma média de 4,5. Vou pressionar Enter e é exatamente isso que o algoritmo me mostra como resultado, provando que ele funciona exatamente da forma que nós havíamos planejado. E essa foi a nossa atividade prática. Se você possui alguma dúvida a respeito de qualquer parte da implementação, coloca aqui abaixo nos comentários que nós teremos o maior prazer de te responder. E não se esqueça de que essa mesma atividade também está disponível em várias outras linguagens de programação. Se você tiver interesse, pode conferi-las por meio dos links disponíveis aqui na descrição. E se você gostou do vídeo, clique em gostei e se inscreva no nosso canal. Nos siga também em nossas redes sociais. Um forte abraço para você e até mais.